Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28 nós vamos ler, amém? Glória a Deus. Quero estar falando de um encontro, com a glória ou com a revelação de Deus. Todos nós um dia tivemos um encontro com Deus, Por isso que nós estamos aqui hoje. Um dia Deus se revelou a nós, Um dia Deus se revelou a nós, nós tivemos aquele impacto. Em alguns casos, se acontece no próprio momento da decisão da conversão, quando a pessoa se converte, ela já tem aquele impacto, aquele encontro, ou já tem aquela revelação, podemos dizer assim, com a glória de Deus, e já sai dali transformada, já sai dali mudada. Em alguns outros casos, no meio da caminhada, às vezes a pessoa se converte, mas após dias, meses ou anos, ela vê que algo se mudou em sua vida, ela passa a conhecer Jesus de uma maneira diferente, tem uma revelação de Deus, um fogo que começa a se aquecer em seu coração e ela sai dali diferente, algo muda na vida dela, Nós costumamos dizer até de uma segunda conversão, A pessoa se decidiu, mas ainda parece que ficou algo vazio, mas ao passar dos meses, do tempo ali, ela sentiu aquele fogo e aquele desejo por Deus, E é assim na nossa vida e também assim foi nos tempos também de Jesus também, No tempo bíblico, Então é disso que nós vamos falar, nós vamos ler aqui alguns versículos. Lucas capítulo 9, versículo 28, que diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, aqui diz passagem conhecida, de quando Jesus subiu ao monte e ali se transfigurou, Aqui onde nós lemos diz que ele manifestou a sua glória, seu rosto ficou-se resplandecente, uma nuvem veio, cobriu eles que estavam ali, Jesus, Pedro, Tiago e João, Elias e Moisés ali apareceram também. A voz de Deus bradou, Então tiveram ali um momento da revelação de Deus, a revelação de Jesus. Estavam caminhando com Jesus alguns dias já, mas nesse dia eles tiveram uma revelação diferente daquela que
eles tiveram quando Jesus passou lá no barco e disse: segue-me que eu vou te fazer pescadores de homens. Aqui foi uma revelação mais sobrenatural, né? E qual foi o impacto dessa revelação? Como eu disse aqui antes de ler, todos nós almejamos ter uma revelação, ter um impacto como esse. Quem não queria ter um momento desse de ver a glória de Deus manifestada, visível como eles viram, ouvir a voz de Deus, ter essa revelação de Deus e sair dali, daquele momento cheio daquela presença e poder testemunhar e testificar de tudo aquilo que viu. Mas muitas das vezes a manifestação de Deus era para ser somente para nos trazer resultados bons, positivos e coisas boas. Mas muitas das vezes a manifestação e a revelação de Deus, dependendo da maneira que nós a recebermos, nem sempre nós vamos sair transformados e melhores, mas ela pode fazer com que nós saímos piores do que nós estávamos. Pode sair que seja um efeito contrário, mesmo a revelação de Deus sendo tremenda, boa, perfeita e agradável, pode fazer com que nós saímos não umas pessoas boas, humildes, quebrantadas, sensíveis a Deus e cheias de Deus. Porque veja só, eles tiveram a revelação de Deus. E aqui Pedro vai dizer, no verso que nós leu aqui, 33, bom é estarmos aqui. E realmente nessa afirmação ele estava certo. Bom é estar lá, bom é estar com Jesus, bom é sentir a presença de Deus, assim da mesma maneira que bom é nós estarmos aqui hoje nessa noite. Mas veja só qual foi a primeira reação dele. Fazemos 3 tendas aqui, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E olhando assim, às vezes nós lemos e pensamos que, bom é estarmos aqui. Ele queria falar, foi tão bom aquele momento que ele queria fazer uma tenda e ficar ali, mas só que a continuação do versículo vai dizer, não sabendo o que dizia, ou seja, ele não sabia nem o que estava falando. Porque por mais que bom era ter aquela manifestação, mas o propósito de Jesus não era ficar em cima do monte, numa tenda se revelando, e aqueles discípulos que está ali somente vendo a manifestação e a glória de Deus, e o mundo lá embaixo correndo, lá fora, tudo acontecendo, e eles ali só sentindo a presença de Deus. Da mesma maneira que também bom é estarmos aqui, bom é sermos cheios do Espírito Santo, bom é sentirmos a presença de Deus, mas também não ao ponto de nós querer dizer e fazer, vamos fazer uma tenda aqui e vamos, como já tem gente, né, que mora até no monte tal, lá acho que é de Guarulhos, que acabou caindo nessa de Pedro e falou, não, aqui Deus se manifesta, eu vejo grafite de fogo e tudo, então bom é nós estamos aqui, vou fazer uma tenda e vou ficar por aqui mesmo e deixa o mundo lá fora acontecer tudo, deixa o pau quebrar, deixa a gente morrer sem Jesus. Bom é estarmos aqui. Quem quiser sentir a glória de Deus, quem quiser ter uma manifestação, ver Jesus transfigurado, se quiser que suba um monte aqui, porque aqui é o local na onde Jesus se transfigura, na onde Jesus se manifesta, na onde Jesus se revela. Então veja só que o primeiro, depois dessa revelação, o primeiro impacto, em vez de ser positivo, mas trazendo na visão negativa deles, foi querer fazer uma tenda e querer reter a revelação de Deus somente num lugar exclusivo, específico. Ou seja, em outras palavras, estava dizendo, quem quiser ter a revelação de Deus, quem quiser saber, porque Moisés e Elias apareceu, representando Moisés as leis, que pode se trazer para hoje a palavra, e Elias representando os profetas. Ou seja, quem quiser saber alguma coisa de Bíblia, de revelação, de profecia, de palavra, de glória, que quiser que siga um monte e entra na nossa tenda, porque é aqui que Jesus se revela. Então veja só,
que Jesus quer se revelar para nós, mas Ele não quer que nós armamos uma tenda e retemos a glória de Deus e dizer: Deus se manifesta aqui. Quem quiser que Deus venha na minha igreja, quem quiser que venha aqui na minha tenda, que venha nesse lugar, porque é aqui que Deus se revela. Então foi o primeiro impacto que trouxe na vida deles, depois de ver a glória de Deus, mas não positivo. Em vez de os fazer subir, os fez regredir, querer fazer uma tenda e querer reter a glória de Deus somente num lugar, ou seja, aqui somente que Deus se revela. Quem quiser que venha na minha tenda, porque aqui é o lugar do milagre, aqui é o lugar da glória, aqui é o lugar da palavra, aqui é o lugar dos profetas. Que quiser que venha aqui. E veja só, e a segunda atitude deles depois da manifestação da glória de Deus, de Jesus, quando eles desceram do monte, vai dizer aqui no versículo 46, que suscitou entre eles uma disputa de qual seria o maior. Veja só, em vez do impacto da glória de Deus fazer com que eles descessem quebrantado, descessem em outro objetivo, nós vimos a manifestação de Jesus, nós vimos a glória de Deus, escutamos a voz de Deus falando, nós temos que sair daqui e testificar isso, temos que fazer alguma coisa. Eles descem agora e começam a disputar qual que é o maior. Ou seja, nós somos maiores porque Deus se revelou a nós. Veja só que decadência tremenda. Não podemos pensar que somos maiores porque um dia Deus se revelou para nós, porque nós tivemos uma visão mais sobrenatural, uma experiência mais sobrenatural, porque agora Deus me usa, eu prego aqui, prego lá, acontece isso, entreguei uma profecia, se cumpriu, orei por alguém, foi aquela pessoa doente, foi curada, alguma coisa aconteceu. Foi a contenda que suscitou entre eles. Quem de nós é o maior? E Jesus pega uma criança e coloca ali no meio e diz: ó, quem quiser ser o maior, que seja como essa criança, porque qualquer um que receber essa criança em meu nome recebe a mim. Ou seja, quem quiser ser o maior, que seja o menor, que seja como essa criança. Porque no reino de Deus você vê que a matemática é totalmente a oposta da natural normal. No reino de Deus, o maior é aquele que é o menor. No reino de Deus, o primeiro é aquele que é o último. No reino de Deus, 0 vezes 0 dá alguma coisa. Como foi lido aqui, né? Ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Ou seja, aquele que não tem nenhum vigor já não tem nenhum, é 0. Mas ele está dizendo que ele multiplica 0 vezes 0 e dá alguma coisa. Porque na matemática comum, 0 vezes 0 não dá nada, não tem nem como multiplicar porque é 0. Como que eu vou multiplicar nada por nada? Mas na matemática do reino dá alguma coisa. Ou seja, Jesus estava dizendo: ó, quem quiser ser o maior, que seja como essa criança. Estava mostrando para eles: vocês tiveram uma experiência com Deus, queria reter a glória, queria que eu ficasse lá em cima do monte com vocês, vivendo só de manifestação, só de visão, só de glória, só de ouvir uma voz, só de revelação, só disso. Ainda desceu e está disputando quem que é o maior, não entendeu ainda. Estou tentando mostrar para vocês: quem quiser ser o maior, que seja como uma criança, que seja o menor. Ou seja, a revelação e a presença e a manifestação de Deus não é para que nós que se sentimos maiores, mas é para que nós quebrantamos ao nosso coração ao ponto de dizer: eu sou o menor. Veja só, mais outra atitude deles depois disso. Vai dizer que no versículo 49, respondendo, João disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos porque não segue conosco. E Jesus lhe disse: não me proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Ou seja, eles viram um sozinho, eles eram 12. E se nós lermos o versículo anterior que nós pulamos aqui, que vai dizer que quando eles desceram do monte, Jesus viu que estava tendo uma discussão daqueles 9 que ficou embaixo, estava discutindo com os escribas,
porque tinha um homem com seu filho que estava com um demônio, manifestado um demônio, os discípulos estavam tentando expulsar e não conseguia, e começaram a discutir com os escribas, e ninguém conseguia expulsar o demônio. Jesus chegou lá e expulsou o demônio. Então eles vendo que eles em 12 não conseguiam expulsar o demônio, e um cara sozinho estava fazendo o que eles 12 não conseguiam fazer, e falou: mestre, nós vimos que era um cara sozinho, que não era do grupo deles, não andava com eles, mas conseguia fazer o que eles estavam junto com Jesus não conseguiam. E eles ficaram com ciúme e disseram: ele não anda com nós, e nós vimos expulsando o demônio, e nós proibimos ele de expulsar o demônio. Olha só, depois da revelação de Deus, da manifestação de Jesus, eles viram um cara expulsando o demônio e queria proibir, já viu? Ou seja, em outro sentido, deixa o cara endemoniado aí mesmo, expulsa não, eu não sei expulsar demônio, não consigo, e nem tenho autoridade, então deixa esse cara endemoniado. Você não vai expulsar não, que ele vai endemoniado para casa. Era isso que eles estavam querendo, não é do nosso grupo. É quando nós temos uma revelação de Deus, se manifestar aqui no nosso meio de um algo tão sobrenatural, ao ponto de todos nós sair daqui impactados, nós não podemos sair e dizer: Deus se manifestou aqui, e somente aqui Deus se manifesta. Naquele outro grupo, naquela outra igreja, naquele outro pessoal não acontece nada. Se for para ter expulsão de demônio, cura, milagre, é só desse jeito, só aqui nesse lugar, é só no nosso grupo. Já viu isso? Na televisão, se ligar frequentemente, quer ver um milagre? Vem aqui, o endereço é esse aqui, aqui é o lugar do milagre. Não entenderam ainda. Então essa foi mais uma decadência deles. Agora qual a outra? Vai dizer aqui no versículo 51 em diante. Veja só, hoje é uma mensagem para nós pensar, irmão. É bom, eu não me preocupo que ninguém está quieto, eu prefiro ainda que todo mundo esteja quieto, que eu sei que estão prestando atenção, isso é bom. Porque às vezes tem gente que está pregando e fica meio, acho que Deus não está me usando porque está todo mundo quieto. Não, é bom que eu já sou o contrário, eu gosto de esteja quieto mesmo, olhando assim, que nem vocês estão, que eu sei que vocês estão prestando atenção e estão entendendo. Olha só, vai dizer no versículo 51: e aconteceu que, contemplando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia para Jerusalém. E disse os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como fez Elias? Então eles foram na aldeia dos samaritanos, os samaritanos não receberam eles, e eles ficaram com raiva e agora queriam matar no nome de Deus. Pessoal, porque vai dizer, quer que nós fazemos descer fogo do céu, como fez Elias, para consumir eles? Veja só o encontro com a glória de Deus, se a pessoa não estiver com o coração humilde, quebrantado, como que pode fazer dela querer até o mal em nome de Jesus? Já viu? Isso, como que pode? Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Eu já ouvi uma vez a pessoa dizer isso. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Almoço em nome de Jesus. Era para ser em nome de outro, né? Tem um que é o outro. Veja só, eles não receberam Jesus. Olhando isso, parece até que os caras eram ruins samaritanos, né? Porque tinha aquela rixa de samaritano com o judeu que não se dava bem. E Tiago e João, vendo isso, pensou que era por causa disso. Falou: quer que nós faça descer fogo do céu? Porque agora nós vimos a glória de Deus manifestada, uma nuvem nos cobriu, Jesus falou com nós, lá se manifestou, eu vi a voz de Deus, Jesus deixou 9 lá, nós os melhores, né? Só subiu eu, Pedro e Tiago, Pedro, Tiago e João, deixou os outros lá, então nós aqueles que têm mais intimidade. E
Então agora nós não precisamos nem orar. Só quer que nós faz descer? Deus, desce fogo aí, mano. Não precisa nem orar. É nós que manda no céu agora e acabou. Deus está ao nosso favor, que nós falar, Deus faz e já era. E parece até que o samaritano era ruim. Mas olha o que vai dizer, não é que o samaritano era ruim, eles tiveram o discernimento de entender o propósito de Jesus, porque vai dizer aqui, ó, mas não o receberam. Aí parece que os caras eram ruins, pô, não receberam ele? Mas por que não receberam? Aí vai dizer, porque o seu aspecto, ou seja, o seu semblante, era como de quem ia para Jerusalém. Eles olharam para Jesus e conseguiram identificar que Jesus estava indo para Jerusalém. E realmente eles não podiam receber Jesus na aldeia lá de Samaria, porque se recebesse Jesus já tinha o cronograma contado. Ele tinha de chegar no dia da Páscoa em Jerusalém para ele poder ser crucificado no dia da Páscoa, e assim se cumpria a profecia que ele era o cordeiro. Então ele tinha que ser morto no dia da Páscoa. Então o samaritano olhou e viu, não, o aspecto desse camarada é como quem vai para Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém, está indo para a festa da Páscoa. Se ele dormir aqui uma noite, ele já vai se atrasar. Então não para aqui não, segue o seu rumo, vai no seu propósito. E os discípulos ficaram com raiva e agora queria matar em nome de Jesus. Vou fazer descer fogo do céu em nome de Jesus. Veja só, então essa foi o encontro deles com Jesus, o que fizeram eles sair de lá. Fizeram sair uma pessoa melhor, quebrantada, sensível? Não, fizeram eles só regredir. Vamos fazer uma tenda e reter a glória de Deus aqui. Quem não anda com a gente não pode expulsar demônio. Quem quer o maior? Agora tem que ter um maior aqui. O maior acho que é nós três que viu a manifestação. Não, agora nós pode, quem não gosta de nós mata em nome de Jesus. Agora veja só o oposto de outro camarada que teve um encontro, não andando junto com Jesus, mas pelo contrário, ele estava indo perseguir aqueles que proclamavam o nome de Jesus, mas no meio do caminho ele teve um encontro com essa mesma glória, não em Jesus em carne, mas uma manifestação vindo direto do céu, e teve atitudes completamente diferentes da que esses daqui teve. Veja só, acompanha comigo em Atos 9. Em Atos 9 vai dizer que Paulo, antes de se converter, sendo um fariseu, ele estava indo, tinha pegado cartas e estava indo a caminho de Damasco para poder prender os discípulos. Estava tendo uma perseguição contra eles, e ele está indo a caminho de Damasco para poder prender os discípulos. Mas no meio do caminho, vai dizer aqui no versículo 3, e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Veja só. Lá no monte Jesus se transfigurou, teve um resplendor de luz. Os discípulos viram e saíram, e teve todas essas atitudes aqui que nós lemos e falamos. Agora no caminho de Damasco, Paulo indo perseguir aos cristãos, agora ele tem um encontro com essa mesma glória, com esse mesmo resplendor de luz que agora o cerca, o envolve. E ele cai em terra, vai dizer que ele cai por terra, ou seja, cai em terra, cai no chão. Então veja só, qual que é a primeira coisa que tem que acontecer quando nós temos esse encontro com a revelação de Deus? Não é fazer uma tenda, mas ou seja, é cair no chão. Esse cair no chão é o que? É render-se. É dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu me prostro diante da sua revelação, diante da sua glória, eu não sou nada, Senhor. É o que eu digo, nós temos que ter a queda todo dia da do filho pródigo, mas não a queda da saída da casa, a queda da volta. Que o filho pródigo teve duas quedas, uma quando ele saiu da casa e a outra quando ele voltou para casa. Quando ele saiu da casa, ele pegou toda a sua herança e pediu a herança,
para o pai deu porque era direito ele pedir a herança, não tinha problema, não estava em ele pedir a herança, o problema estava em ele sair da casa. Assim como eu e você, o problema não está de nós pedir para Deus aquilo que Ele tem para nós, porque Jesus estava contando uma parábola, e o pai do filho pródigo representava quem? Representava Deus, e Deus não tem começo e nem fim, ou seja, Deus não morre. Então o filho pródigo não precisava esperar o pai morrer, porque o pai representava Deus, e Deus não morre, então ele não precisava esperar o pai morrer, ele podia pedir a herança a qualquer momento dentro da casa. Então o problema não estava em ele pedir a herança, o problema estava em ele sair da casa. Assim como o problema não está em nós pedir aquilo que Deus tem para mim e para você, o problema está em aonde nós vamos usufruir daquilo que Deus tem para mim e para você. Não tem problema nenhum nós pedir aquilo, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Não tem problema nenhum nós pedir aquilo que Deus nos dá e nós usufruir do bom, do melhor, ou seja, daquilo que for que Deus tiver para nós. O problema está onde nós vamos usufruir. Assim como o problema não estava em o filho pródigo pedir a sua herança, o problema estava na onde ele foi gastar a sua herança. Porque ele podia muito bem pegar a sua herança e usufruir na casa do pai, mas ele foi gastar. O filho pródigo pegou a herança. Veja só como o dinheiro pode mudar também, né? Pode mudar para bem, assim como muda, porque sem dinheiro, falar que dinheiro não traz, pode não trazer a verdadeira felicidade, mas se o dinheiro não nos deixa alegre, irmão, fala a verdade, lógico que dê. Quem não fica? Eu fico alegre, irmão. Você olhar lá, chegou um Pix de carro, quem não fica feliz? Dia do pagamento, chegou lá, glória. Quem não fica feliz, não é verdade? Até a mulher gosta, até a nossa esposa gosta, quem não gosta de chegar, sexta-feira, sextou, fala a verdade, Senhor, dá alegria, sextou, 000, que nem aquele meme lá. Não, quem fica, irmão, falar agora que sextou, chamar a mulher e falar, pegar no mínimo aquele lobo guará, duzentinho, sextou, filha, vamos ali, na onde? Vamos que no caminho você vai saber. Quem não fica alegre, até a mulher fica alegre, filha, vai se arrumar, tomar aquele banho, Quem não fica alegre, né? Mas veja só, ele também pode do mesmo jeito trazer alegria, se nós não sabermos onde nós vamos gastar, pode trazer destruição. Porque o filho pródigo foi na onde? Quando pegou o dinheiro, pediu a herança, o pai deu, porque falou, o pai representava Deus, então não precisava morrer, pelo certo tinha de esperar morrer para ele se usufruir da herança. Mas como o pai representava a Deus, Deus nunca morre, então o pai deu a herança para ele. E na onde que ele foi gastar? Na casa das primas, no Riscafá. Verdade, não. Falando aqui no nosso contexto de hoje. Naquele tempo não chamavam assim, mas só mudava o nome, mas o lugar era o mesmo. Não fala que ele foi gastar, né, Lúcio? Com as meretrizes, né? Com as meretrizes na onde? Que ele foi gastar com as meretrizes? No parquinho que não foi, né? Na casa das primas, Foi gastar lá e tá lá tranquilo, dançando forró, porque quando tá com dinheiro, tá lá dançando pá, triângulo, comendo soro, dançando forrozinho e tal, e manda descer mais uma, pode falar que é o pródigo que mandou, E os caras mandavam mesmo, sabia? Esse cara, o pai dele é dono da fazenda, filho. Acabou de sair, não tá mais morando com o pai, pegou a herança, tudo que ele pedir pode dar, não se preocupa não, dá do bom e do melhor. E o diabo é sujo que dá mesmo, irmão. Deixa eu saber que tá com dinheiro e for pra, dá tudo, eu já vivi no mundão, sei como que é. Você chega num lugar, tiver com dinheiro, os caras te dão até o que você não quer. Não, pega aí. E ele tá lá e tal, pode descer, é o pródigo. Aqui meu pai é fazendeiro, pode deixar que a herança tá comigo, pode mandar aqui os caras, manda o que ele quiser. Mas um dia o dinheiro acaba. Acabou, quando ele se deu em si, falou, começou a olhar para os porcos, falou, almejar comer a comida dos porcos. Falou, ixi, agora moiou, o dinheiro acabou. Não tem mais essa de falar, pode falar que foi o pródigo que mandou, os caras não vão mandar nada, filho. Vai mandar a conta do que você ficou devendo lá. E sei que não dá um jeito de pagar, não. Mas aí ele teve uma outra queda. A queda primeira foi a queda para a perdição, quando ele saiu para gastar a herança fora. E a outra queda foi a queda para a salvação,
que a Bíblia vai dizer, e caindo em si, ele disse, lá na casa do meu pai, tem tantos funcionários, tem isso, tem aquilo, e eu estou aqui passando tudo isso. Aí a Bíblia vai dizer que ele, levantando-se, disse, irei para a casa do meu pai. Então essa é a única queda que nos faz ficar de pé, é cair em si. E essa queda que nós temos que ter todo dia, cair em si. Voltar o nosso coração e passar a enxergar nós mesmos. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? Eu preciso ir para a casa do meu pai, para os braços dele, e fala comigo, Deus, o que o Senhor tem para mim? E aqui vai dizer que Paulo caindo em terra, ou seja, caindo em si, ele estava indo perseguir, mas agora ele caiu, se rendeu diante da glória. E mais o que aconteceu? Olha só, a mesma coisa do que o filho pródigo, vai dizer no versículo 6, que o Senhor disse a ele, levanta-te e entra na cidade. Ele caiu, primeiro se rendeu, agora se levantou. E o que mais aconteceu? Vai dizer aqui, que ele abrindo os olhos não via ninguém, ou seja, ele ficou cego. 3 dias Paulo ficou cego. Os discípulos teve a revelação de Deus, saiu de lá enxergando demais, que começou a enxergar até o que não devia. Um cara lá expulsa o demônio, vamos proibir, vamos fazer descer fogo do céu lá, porque não quiseram que nós passasse a noite lá. Agora Paulo cai, se rende, se levanta e fica cego. Ou seja, trazendo espiritualmente para nós, é isso que é a glória de Deus, é a manifestação. O encontro de Deus tem que trazer com nós, Ele tem que nos cegar, ao ponto de nós não vermos nada em volta, não querer ficar falando, não, porque agora aconteceu isso, agora eu isso, agora não, agora eu estou cego. A única coisa que eu consigo me lembrar é daquela luz, daquele resplendor que me cercou. Ou seja, Paulo não tinha mais olhos para enxergar nada daquilo que ele era, não, porque eu era um fariseu, e Paulo tinha currículo para dizer, né, que ele era um fariseu da tribo de Benjamim, tinha estudado com Gamaliel, entendia tudo de Bíblia, de palavra, de Velho Testamento, entendia tudo, mas agora ele cai por terra, tem um encontro com Jesus e se levanta e não passa a enxergar mais nada. E quando ele vai até Ananias, ou seja, ele foi até Ananias, Paulo era um cara que era grande, ele pegou cartas e foi perseguir, ele tinha um conceito, tinha uma autoridade no meio dos fariseus, mas agora ele tem que ir lá e se prostrar por um discípulo, que era o Ananias, para agora Ananias orar por ele, para ele poder passar a enxergar e sair as escamas dos olhos deles. Ou seja, agora ele teve que se prostrar para aquele que ele estava perseguindo, e teve que reconhecer que ele era pequeno e que não era nada diante da glória de Deus. E quando ele se levantou, ele saiu de lá uma nova pessoa. Não é à toa que ele mesmo disse, eu que sou o menor, o pior de todos os pecadores. Olha que ponto Paulo chegou, que essa glória não fez com que ele tivesse a atitude de se sentir superior, mas ele sempre se colocou, mesmo tendo o nível de revelação que ele teve de intimidade com Jesus, como menor. Como vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, vai dizer, conheci um homem, ele falando de si mesmo, não sei se no corpo ou fora do corpo, subiu ao 3º céu, e ouviu coisas inefáveis, que nem é lícito contar aos homens. Ele viu, teve uma revelação maior do que os discípulos viram uma glória transitória, momentânea. Ele subiu no céu e teve revelações tremendas, mas ele dizia, não vale a pena eu ficar me gloriando, contando trombeta, não vale, é coisas inefáveis, inexplicáveis, mesmo se eu ficasse contando, é coisas que é para viver a experiência, não é para ficar contando história, mas é para viver a experiência, e eu creio que é isso que Deus tem para nós. Ele quer que nós estejamos esse encontro com a glória de Deus, para que nós saímos pessoas melhores, para que nós saímos transformados ao ponto de poder sair como Ele saiu.
tirando as escamas dos olhos, passando a enxergar de uma nova maneira. Por isso não é à toa, para finalizar, eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 3. Veja como a glória foi na vida de Paulo, e essa glória que tem que ser na minha e na tua vida. A glória que os discípulos viram foi transitória de um momento, e saíram, e nada mudou na vida deles naquele momento. Mas veja só a glória que Jesus quer que seja manifestada na nossa vida. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então é essa glória que Jesus quer que seja na minha e na tua vida, não aquela glória do momento para nós falar, agora quem quiser ter a revelação venha na minha tenda, agora quiser expulsar demônio aqui, pode trazer que eu expulso, agora é no nosso grupo, se não for no nosso grupo aqui não acontece nada. Mas não, Ele quer que tenha essa revelação dessa glória, e essa manifestação dessa glória como foi, Ele pôde entender. Aqui, se nós lermos esse capítulo todo, ele faz uma comparação da glória que Moisés viu, daquela glória transitória que logo acabou, que foi a mesma que os discípulos viram, mas ele falou que tem uma glória maior ainda, que tem uma glória que é espiritual, que essa glória muitas das vezes pode não vir do lado de fora, mas ela é constante do lado de dentro. Quando nós temos esse encontro e caímos em terra, se lançamos e se levantamos, passando a enxergar somente a Ele. É essa glória que vai dizer, com o rosto descoberto, como um espelho, refletindo a glória do Senhor. Ou seja, quem olha para nós tem que refletir como um espelho, não olhar e dizer, ele teve uma visão sobrenatural, estava em cima do monte, ele viu Jesus. Não, mas tem que olhar para nós, e ao ponto de não enxergar nós, mas enxergar a glória de Deus. Como eram os serafins, Isaías capítulo 6 vai dizer que os serafins olhavam um para o outro e não via, eita, você é um serafim muito grande e bonito, não, mas eles olhavam um para o outro e clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, eles olhavam um para o outro e enxergavam a glória de Deus. Eles não tinham tempo de olhar um para o outro, olhar para si e ficar dizendo, nossa, como que eu sou um serafim grande, estou aqui voando ao redor do trono de Deus. Mas eles olhavam um para o outro e viam a glória de Deus, ao ponto de glorificar a Deus e dizer, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E essa é a glória que não é uma glória momentânea, do momento, que não traz uma transformação, porque, como eu disse no começo, tem a glória que pode ser manifesta e fazer com que nós sejamos pior. Quem já não viu isso? Ouviu, ou talvez aconteceu consigo mesmo, de falar, ei, meu marido, minha mulher se converteu, antes quando ele estava no mundo ele era até meio ruim, se converteu, mas ficou pior, em vez de melhorar. Agora ele é um chato que reclama de tudo, agora ele tudo, não, porque não está na Bíblia, não está, porque tem gente que se converte e fica desse jeito, o cara se converte, a mulher não, ou a mulher, o cara não, e agora tudo não, porque até fazer sexo agora é pecado, nós estamos casados, mas não pode, agora é pecado, não pode dormir, como o pastor falou ontem aqui, né, na palestra de casal, que estava aconselhando um casal, que eles tinham se convertido, e a mulher se converteu, e falou, não, agora tem que dormir com uma calça e com uma saia por cima, nós não pode ver um outro pelado, mas não. Então tem gente que tem um encontro com a glória de Deus, mas fica pior, né? Fala, meu Deus, antes que não tivesse desconvertido mesmo, porque se converteu, mas foi ao contrário, né? Tem que dar um reset para ver se volta, configura, volta, se dá certo agora, né? Então e eu mesmo também tem gente que tem um encontro com a glória de Deus e que se transforma, que muda e fala, ei, meu marido antes de estar na igreja era um cara ruim, me batia e tal, mas agora se converteu, é bom para mim, mudou.
Ao mesmo tempo que você vê as pessoas ter um encontro com a mesma glória, mas tem atitudes diferentes. E Jesus quer que hoje nós saímos dessa maneira, como diz aqui, ó, somos transformados de glória em glória, sabendo que nós nunca estamos prontos, que cada dia é uma transformação diferente, cada dia nós estamos num processo. Ele só começou um dia, mas nunca vai terminar, porque o processo de Deus em nossa vida, ele começou um dia, mas eu costumo dizer que ele nunca termina. Só vai, porque cada dia nós temos que ser transformados, cada dia tem que ter uma metanoia, uma mudança de mente na nossa vida, no nosso coração, ao ponto de nós sermos transformados de glória em glória e saber que cada dia nós estamos no processo, e isso só vai acabar quando verdadeiramente Jesus voltar e transformados de glória em glória, nós fomos conforme a imagem daquele que é. Amém? Você crê nessa palavra? Amém. Pode glorificar a Deus com as suas palmas. Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, viu? Glória a Deus. Deus é bom, né, queridos? Ele é do lado.